Já quero de antemão me justificar a minha ausência nos cultos aqui na semana. A gente tem atendido aí um outro projeto, né? Estamos dando aula aí no estado para o ensino médio, e aí por isso na semana eu não estou conseguindo cultuar com os irmãos aqui à noite. Mas assim que Deus me dá condições, a gente vem para a casa do Senhor, porque é a nossa responsabilidade como obreiros da casa do Senhor. Então, como estou de férias à noite, eu estou aqui com vocês essa semana para adorar a Deus e bendizer o nome do Senhor. Pastor Mel que me convidou para pregar a palavra, tema Família, Projeto de Deus. Já vem algumas quintas-feiras, né, nesse tema, acho que já há alguns meses, né? Já tem uns meses já com essa quinta-feira, com esse tema Família, Projeto de Deus. E eu quero ler dentro desse tema, esse capítulo de Gênesis 35, o verso 1, que diz assim, a minha tradução é a revista corrigida e atualizada. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levante-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar ao lugar que chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Versículo 9. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, lida aos nossos ouvidos nesta noite, Senhor. Peço que o teu Espírito Santo nos conduza a transmitir a tua palavra e que esta palavra possa ir de encontro a cada coração nesta noite e produzir o resultado, Senhor. Fale comigo, fale com a tua igreja, nos direcione nesta noite, Pai. Queremos que o teu Espírito tenha liberdade nesta noite de trabalhar, de mover cada coração e cada vida, em no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu quero aqui fazer um panorama histórico deste acontecimento do capítulo 35 de Gênesis, e eu vou voltar um pouquinho nos capítulos de Gênesis, lá para o capítulo 28. Eu vou começar pelo capítulo 28, mas é bem verdade que a história de Jacó, ela começa já no capítulo 26, ou melhor, já no capítulo 25, começa a história de Jacó. Vocês conhecem muito bem que Jacó, ele foi gêmeos com seu irmão Esaú, e nasceu no segundo lugar, ele nasceu após o nascimento de Esaú, ele nasceu grudado no calcanhar de Esaú. Jacó, ele tinha recebido uma promessa no nascimento, que era de que o menor seria maior, seria grande, teria um reino
que sobrepujava o reino do maior. O menor iria ter um reino que sobrepujava o reino do primeiro, do maior, do Esaú. Esta era a promessa de Deus para Jacó. Jacó seria um grande homem, teria uma grande nação e reinaria e estaria sobre Esaú, seu irmão. Só que, num contexto, já trazendo para o nosso contexto, todo ser humano, ele traz consigo 3 aspectos em sua vida. Ele é biopsicossocial. Nós trazemos a biologia, nós trazemos o relacionamento social, a psique, para nos compor e nos tornar um ser humano. Nós dependemos, nós nos interagimos com essas 3 partes da nossa vida. Somos biopsicossocial. E tudo que nós temos hoje de construção, também tem esse aspecto social, esse aspecto familiar, daquilo que foi construído no contexto familiar. O contexto familiar de Jacó, para vocês entenderem, era um contexto de que o primeiro sempre iria mandar, sempre iria ter a posição de autoridade dentro de uma casa. E isso já vinha lá desde os primórdios, desde Abraão, desde os primórdios, desde as famílias de Abraão. Era uma sequência de um contexto, de um construto social. Sempre o primeiro, o primogênito, ele recebia o poder de autoridade dentro de uma casa. Esse é o contexto de Esaú, e é o contexto de Jacó. Quando eles nascem, Jacó quis de paixão se apoderar da primogenitura, porque ele queria ser o primeiro, ele queria ter a autoridade sobre a sua casa, sobre a fazenda dos seus pais. Só que não era esse o plano, não tinha nada a ver a promessa de Deus sobre a vida de Jacó, não tinha nada a ver com primogenitura, não passava por esse contexto social a promessa de Deus. A promessa de Deus sobre a vida de Jacó não tinha nada a ver com a construção social de Jacó. Só que para Jacó era importante ele ter a primogenitura. É por isso que o contexto da história dele mostra ele negociando com Esaú a primogenitura, e ali ele se apodera da primogenitura, lá no capítulo 26 de Gênesis. Só que esta apoderação da primogenitura que Esaú passa para Jacó, e Jacó a tem, causa um grande problema na vida de Jacó. Porque agora, no capítulo 28, ele está indo aonde? Ele está saindo da casa dos seus pais, fugido do seu irmão, e indo para a casa dos avós. Ele está fugindo para a casa dos avós, por quê? Porque Esaú tinha prometido que após a morte de Isaque e da sua mãe, ele iria matar Jacó. Capítulo 28 mostra Jacó fugindo, correndo. Jacó está com uma única coisa em suas mãos, e aí ele vai dizer no capítulo 28, que ele não leva nada da casa dos seus pais. Ele sonhou tanto com a primogenitura, ele sonhou tanto com a autoridade de vivenciar na casa dos seus pais, que ele sai da casa dos pais e não leva nada, a não ser o cajado nas mãos. E é esta a única coisa que Jacó vai levar dentro desta viagem para Padã e Arã, o cajado nas mãos. E ele vai chegar numa terra chamada Luz, e ali ele vai deitar-se, colocar uma pedra sobre a sua cabeceira e vai dormir, e vai ter um sonho. E o sonho que Jacó tem no capítulo 28 é que ele vê os céus abertos, uma escada subindo da terra aos céus, e anjos subiam e desciam sobre aquela escada. Este era o sonho de Jacó. Jacó está sem nada, ele está indo para a casa dos avós sem nada, simplesmente com um cajado nas mãos. E ele tem esse sonho, ele vê os céus abertos, ele vê anjos descendo e subindo, e ele se admira com aquela visão, ele está estarrecido com aquela visão, a um ponto que, quando ele acorda, ele fala, não sabia que este lugar pertencia a Deus. E aí ele vai fazer um altar, vai colocar ali a pedra que ele deitou, ele vai derramar ali, vai juntar aquelas pedras e vai dizer que aquele lugar se chamaria Betel, porque ali seria um lugar terrível,
um lugar que se chamaria casa de Deus. E ele vai fazer um voto a Deus. E vai dizer no capítulo 28, no versículo 20, vai dizer assim: e fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Esse foi o voto de Jacó. Vocês perceberam que até então, para Jacó, o Deus que ele vê no seu sonho, não é o seu Deus, é o Deus de Abraão, é o Deus de seu pai Isaque, mas não é o Deus de Jacó. Porque ele vai fazer um voto e vai dizer: se realmente Deus me guardar, me der pão, me der água, me der vestes, e fazer-me retornar à casa do meu pai, esse será o meu Deus. Então, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, não é Deus de Jacó. Jacó nasce na casa onde servia a Deus. Jacó, ele vive numa casa onde o Deus de Abraão é testemunhado, é testificado, onde Isaque também fala do Deus que apareceu a Isaque, mas o seu filho Jacó não foi acometido, não foi impactado pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaque. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, para este homem que está fugindo do seu irmão, não é o seu Deus. E é isso que muitas das vezes acontece nas nossas famílias. Muitas das vezes nós servimos a Deus, vivemos na presença de Deus, estamos na casa de Deus, mas não quer dizer que os meus filhos servem a Deus, que minha esposa serve a Deus, ou esposa, que o seu esposo serve a Deus. Porque o servir a Deus, eu estava comentando aqui, foi até com o pastor Bira, o servir a Deus tem uma singularidade que só o indivíduo pode dizer que se ele serve ou não serve a Deus. Não sou eu como pai que pode garantir que os meus filhos servem a Deus. Jacó não servia ao Deus de Isaque. Jacó não servia o Deus de Abraão. Ele conhecia o Deus de Isaque, ele conhecia o Deus de Abraão, ele sabia dos processos que Abraão e Isaque vivenciou, ele sabia das experiências. Mas Jacó não tinha experiência com Deus. Então o Deus de Abraão, o Deus de Isaque não era Deus de Jacó. Porque o Deus de Isaque, o Deus de Abraão não tinha se revelado intimamente a Jacó. Por isso que Jacó não considera como o seu Deus. Mesmo tendo a visão, mesmo ele sabendo que aquele lugar aonde ele está tendo o sonho é a casa de Deus, é o lugar aonde Deus habitava, mesmo assim, ele ainda faz um voto dizendo: se eu retornar em paz, e se tudo ocorrer bem, este será o meu Deus, e eu darei tudo para esse Deus. É um voto que ele faz a Deus. Esse voto está dizendo: eu quero experimentar este Deus que se apareceu a mim. Tem muitas famílias que precisam experimentar Deus, estão na casa de Deus, servem a Deus, buscam a Deus, mas ainda não teve uma experimentação diante de Deus. Você escuta Deus, você sabe das palavras de Deus, você está escutando mensagens de Deus, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer: eu quero experimentar em tua vida, eu quero que você me conheça, não por palavras, não por ouvir falar, mas que você tenha experiências comigo. Esta é a vontade de Deus para nós nesta noite. Então, nas nossas orações, nós temos que pedir para que Deus se revele aos nossos filhos, para que Deus se revele à nossa esposa, para que Deus se revele ao teu esposo, porque não adianta ele ouvir a palavra, se Deus não se revelar a ele no coração íntimo do ser humano. Essas são experiências. No capítulo 29, Jacó vai ter o momento que ele está na casa de Labão. Não vou entrar nessa questão, já para a gente ganhar bastante tempo aqui.
E aí ele vai ser enganado pelo seu sogro vai fazer ele trabalhar 14 anos, 7 anos por Leia, depois mais 7 anos por Raquel, e aí ele vai ficar ali naquele movimento de se estabelecer. No capítulo 29, é este um movimento de Jacó. E no capítulo de número 31, Deus vai aparecer para Jacó. E no capítulo 31, no verso de número 3, diz assim: E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Versículo de número 13, do capítulo 31. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Jacó está na casa de Labão, vivendo um inferno na casa de Labão, porque Labão já tinha mudado mais de 7 vezes o salário de Jacó. Jacó está ali vivenciando uma tormenta, porque tudo que ele faz, o seu sogro vai lá e põe as mãos. Mas Deus sempre estava protegendo Jacó e sempre prosperando Jacó. A um ponto que no capítulo 31, Jacó está decidido sair de lá. E ele conversa com as suas esposas, conversa com a sua família e fala: vamos sair daqui. Jacó chegou à casa de Labão, só ele e o cajado. Jacó está saindo da casa de Labão com uma multidão de pessoas. Uma família enorme. E aí ele vai conversar com as pessoas, porque Deus assim o revela, Deus assim fala com ele, e diz: você tem que sair daí, meu jovem. Não é este o lugar, não é esta terra para você estabelecer, para você crescer. Vá para Betel, para o lugar aonde você sonhou, ao lugar aonde eu apareci a você, aonde eu me manifestei a você, e você fez um voto comigo, dizendo que eu seria o teu Deus. Vá para lá. Deus dá um norte. Vá para a casa de Deus. Vá para perto de Deus. Betel significa casa de Deus, morada de Deus, perto de Deus. A família tem que estar perto de Deus. Tem que estar indo para a presença de Deus. Tem que estar caminhando para a presença de Deus, perto de Deus, porque não é longe de Deus que Deus vai se revelar a mim. Não é deixando de estar na casa de Deus, não é deixando de estar na presença de Deus, não é deixando de estar em oração com Deus, que Deus vai se revelar a mim. Deus vai se revelar a partir do momento que eu estou caminhando, que eu estou indo em direção. Eu não sei quem é Deus, eu só escutei as palavras de Deus, eu só sei o que as pessoas dizem de Deus, mas eu vou continuar indo, eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando, eu vou para a casa de Deus. E quando você vai para a casa de Deus, Deus se revela a você. Deus se mostra a você. Deus dá a direção para a tua família, para a tua casa. Deus fala com Jacó: volta lá, para o lugar que você fez o voto, para o lugar que você disse que eu seria o teu Deus. E Jacó vai reunir a família, vai sair da casa de Labão, e aí Labão vai perseguir, aí tem toda essa história. Só que, quando ele se despede de Labão, que faz aquele acordo com Labão, que Labão permite que Jacó vá com as suas filhas e seus netos, Jacó agora tem uma outra preocupação, que é encarar o irmão. O problema familiar. E esse contexto aqui da história, aqui do capítulo 35, é um contexto muito antigo. Que o problema familiar de Jacó está o tempo inteiro envolvido, Jacó está o tempo inteiro envolvido com esse problema. Ele acha que as coisas estão indo bem, daqui a pouco o problema volta. Ele acha que agora as coisas vão andar, agora já acertei com meu sogro me liberou, estou em paz. Opa, tem Esaú para enfrentar.
Eu tenho que resolver as situações com Esaú. Porque a terra onde Deus queria que ele voltasse era Canaã. E quem está em Canaã? Esaú. Precisava encarar esse desafio, precisava resolver essa crise familiar. Porque a gente vai carregando, irmãos, os processos familiares da nossa vida, a gente carrega crises, carrega os problemas das nossas famílias. É filhos que têm problema com os pais, é pais que têm problema com os filhos, e vão carregando, e vai passando de geração em geração, e vai carregando isso, porque isso fez parte de um contexto social, e a gente está amarrado muitas das vezes nessas situações. Mas hoje, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dessa igreja, está trazendo essa mensagem para dizer para você: as crises acabaram na tua família. Porque hoje o Senhor está te colocando para você resolver conflitos, para que a graça de Deus invada o teu lar, invada a tua casa e permaneça lá para a glória de Deus. Esse contexto está pairando na vida de Jacó. E aí o capítulo 32, ele vai dizer o seguinte, ele vai enviar mensageiro, no verso de número 6, Jacó envia mensageiros, os mensageiros voltam a Jacó e dizem a seguinte palavra, no verso 6, voltaram os mensageiros a Jacó dizendo, fomos ao teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para te encontrar, para se encontrar contigo, e 400 homens com ele, verso número 7, então Jacó teve medo e se perturbou. O homem não está vindo sozinho não. O homem está vindo com 400. Essa é a mensagem que Jacó recebe, que Esaú estava vindo ao seu encontro. Olha o versículo 9. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Cadê né? Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. A oração. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos. E aí Jacó vai fazer uma oração a Deus. E neste momento, ele passa a sua família ao val de Jaboque, e aí ele fica lutando com o anjo. E aí ele vai passar a noite inteira lutando com o anjo, lutando com Deus, lutando ali com Deus. Versículo 28 do capítulo 32, então disse, já não te chamarás Jacó, o anjo dizendo para Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Versículo 10, aquele lugar chamou Jacó Peniel e pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Olha, preste atenção aqui, irmãos. Após ele ter lutado com Deus, no val de Jaboque, o próprio Deus muda o nome dele para Israel, e aí ele tem um novo nome. Mas Jacó está tão apegado com o passado, com o contexto social, que ele não se atém a isso. Ele não se atém a isso. A esta frase aqui, que o anjo muda o seu nome. Quem tem contato com Deus, há mudança, irmãos. A família que chega para Deus, tem que ter mudança. Quando Deus se revela, não há mudança quando não há revelação de Deus para a família. Quando as pessoas não têm experiência, mas a partir do momento que tem experiência, que luta com Deus, que busca Deus, que se aproxima de Deus, e começa a ter essa vivência com Deus, a mudança começa a acontecer. Não tem como uma família que se achega a Deus, que experimenta Deus, que vive uma vida com Deus, viver igual ao mundo, viver igual às coisas do mundo. Não tem como, porque todos que se achegam a Deus recebem transformação de Deus. Muda.
Sai do velho homem, da velha natureza, e tem uma vida mudada, porque não foi o homem que mudou, mas foi o próprio Deus. Só que Jacó não se atém a isso. Ele recebe um novo nome, Deus muda, aqui há um marco na vida de Jacó. Ele passa agora a ter um nome chamado Israel, que significa disposto a permitir que Deus prevaleça em sua vida, aquele que governa com o Todo-Poderoso. Esse é o significado no nome de Israel. Ele passa a ter um significado diferente daquele Jacó, o enganador, aquele Jacó que tomava proveito em tudo. E agora ele está tomando uma nova direção, mas não dada por ele, mas dada por Deus, imposta por Deus na vida de Jacó. Só que Jacó ainda está preso com essa bagagem histórica. Isso é que nos arruina, irmãos. Quando a gente casa e a gente quer, muitas vezes eu já escutei muito isso, a gente casa, a gente começa quer viver a junção de duas construção social. Daquela que foi construída da minha família e a minha esposa dela. Aí se junta duas construção histórica social. E aí não consegue conviver. Porque eu quero viver do meu jeito, do jeito que eu aprendi dos meus pais, do jeito que meus pais aprenderam. Eu quero ser assim, meus pais, eles sempre regeu a família assim, e é assim que eu tenho que ser. Aí, da mesma forma, a esposa, é assim que eu aprendi, é assim que eu tenho que ser. Aí, quando quer instruir os filhos, eu vou instruir os filhos da forma que meus pais me instruíram, e é assim que tem que ser. E não é assim que tem que ser. O que tem que ser é assim como Deus quer que seja. Vocês precisam construir uma única construção sócio-histórica familiar. Não um apanhado do pai, um apanhado da mãe. É por isso que Deus vai fazer com que o nome de Jacó mude, porque Deus está rompendo o que é do pai de Jacó, de Isaac é de Isaac, o que é de Abraão é de Abraão. Agora eu tenho uma construção com você, Jacó, e agora você não chama mais Jacó, sim, Israel, porque agora você vai ter um contato direto comigo. Precisa romper essa construção social. Não dá para a minha família, a minha casa, ser uma... Nossos pais, muitas vezes, são um ponto de referência, mas não são exemplo. São um ponto de referência. Alguma construção de caráter, sim, mas você precisa construir a sua própria história, a sua própria família. A construção social da tua família. Os teus filhos têm que ser educados da forma que vocês dois projetam educar os seus filhos. Porque senão vai ficar essa briga. Aí daqui a pouco o casal está brigando porque não se entende e não entende como criar os filhos. E aí é uma crise familiar muito grande. Porque não consegue criar os filhos e não consegue se entender como casal. Quando o homem se junta com a mulher, se torna um. Quando eu me juntei com a minha esposa, eu juntei para me formar uma nova cultura, uma nova família, desapojada, desapegada de tudo aquilo que é costume dos meus pais e tudo aquilo que é costume da minha mãe, para me formar a minha família. Agora, trazer bagagem da construção vai prejudicar você para o resto da sua vida. Porque você não vai ter a sua identidade como família sua. A sua identidade vai estar como uma família que eu construí, parecida ou igual, ou mais ou menos, ou não tão parecida com a família dos meus pais. Porque sempre a referência sua vai ser a referência dos teus pais. E aí, quando você se pegar, muitas vezes, agindo como o seu pai estivesse agindo, você vai lembrar de que você está carregando algo que não pertence a você. Eu quero contar aqui um exemplo, ou melhor, contar aqui algo para uma reflexão, não é exemplo, para uma reflexão. Uma vez eu me peguei batendo no meu filho, e não sei o porquê, não lembro o porquê, mas eu me lembro muito bem que isso ficou guardado e gravado em mim, que meu filho tinha apenas, acho que 5 ou 6 anos de idade. Eu me lembro que eu peguei um chinelo e bati, mas eu não bati simplesmente bater. Eu bati com força, eu bati com toda a raiva, com tudo aquilo que eu estava sentindo naquele momento. E quando eu bati no meu filho, eu me vi o meu pai me batendo.
E aí eu falei comigo mesmo, mas eu não falei que eu não queria ser igual ao meu pai? Só que eu fui, passou, né, com aquele orgulho de ser pai, deixei passar o momento, depois sentei com meu filho e falei para ele assim, me perdoa. Não era essa a correção que eu queria dar a você. Só que, para mim estava resolvido. Meu filho, quando completou 14 anos de idade, eu percebi que ele estava se eximindo de mim. Meu filho e minha filha, eu entrava na sala, não, 13 não, se eu não me engano, entre 13 anos de idade. Eu entrava na sala, meus filhos saíam pela porta da cozinha. Eu entrava na cozinha, meus filhos saíam pela porta da sala. E não só ele, meu filho, que é o mais novo, e a minha filha, os dois. E eu percebi que estava tendo alguma coisa estranha, esquisita. E aí eu chamei para conversar. E quando eu chamei para conversar, ele pegou e falou assim, pai, eu não consegui ainda te perdoar. Aí eu achei que, né, aquela frase bem assim, provocante, como assim você não conseguiu me perdoar? Eu não lembrava mais o que eu tinha feito. E aí ele falou assim, lembra, quando eu tinha 6 anos de idade, que o Senhor me bateu? Até hoje eu não consegui assimilar aquilo e não consegui te perdoar. E aquele momento foi um momento de cura, um momento que eu me abri, ele se abriu e a gente se curou. Porque quando a gente traz as bagagens socioculturais para a nossa convivência familiar, a gente começa a prejudicar a nossa família. Porque a gente acha que só nós temos autoridade dentro da casa. E é isso que Jacó ele vive, esse drama. Porque ele é um cara que tinha revestido de autoridade, ele comprou a primogenitura. Ele queria ser autoritário, ele queria ter autoridade na sua família, na sua casa, ele queria ser um homem que as pessoas o respeitassem pela autoridade que ele representava. Mas quem era Jacó? Era o homem revestido de toda a construção social dos seus pais, e que era uma construção falida. E Deus está se apresentando a ele, Deus está se mostrando a ele, para que tudo isso viesse mudar em Jacó. E é interessante e importante que, após ele ter um encontro com seu irmão, e aí ele vai se despedir do seu irmão, e vai se estabelecer em Siquém, a tragédia acontece. Por que a tragédia acontece? E na família de Jacó, quando ele se estabelece em Siquém. Capítulo 33, versículo 18, diz assim, e voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade, a parte do campo, onde amarrara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Ele vai comprar as terras e vai falar assim, aqui agora é o meu lugar. Aqui será o lugar que eu vou me estabelecer. Deus tinha dito o que para Jacó? O que Deus falou para Jacó? Voltar para Betel. Lembra? Volta para Betel, para a casa de Deus, o lugar aonde você fez um voto comigo. Não foi para ficar em Siquém. Foi para voltar para Betel, o lugar onde se estabeleceu um voto, uma aliança, uma revelação, uma experiência. Volta para lá. Quer resgatar, quer sair das crises, quer resgatar a sua família, quer sair das crises, então você tem que voltar. Voltar para a presença de Deus, para a casa de Deus, aonde Deus está. Voltar os teus caminhos para Deus, se direcionar diante de Deus, para que Deus possa se revelar a você. Voltar, e ele vai se estabelecer em Siquém. Vai comprar uma terra, vai montar as suas tendas, e vai falar, aqui está bom. Estou em Canaã, terra dos meus pais, me acertei com Esaú, está tudo em paz aqui. Vou negociar na cidade, vou construir o meu projeto família, e está tudo certo. Só que
sem a ordenança de Deus, sem a proteção de Deus, não está tudo certo. Não está tudo certo. Sem buscar a Deus, sem estar na casa de Deus, sem se aproximar de Deus, é uma mera ilusão. Aparentemente parece que as coisas estão fluindo, parece que as coisas estão acontecendo, está tudo bem, está tudo calmo, está prosperando, as coisas estão fluindo. Quando de repente Jacó é acordado por uma tragédia. O príncipe namora Diná e deita com Diná. Acabou. Acabou o sossego. Capítulo 34, acontece que a Diná, ela se fez aí aliança com as mulheres, com as filhas de Siquém, e foi lá conhecer, e começou a desfrutar da cidade, né? É um relacionamento tranquilo, né? É servo de Deus. Olha só, Jacó tinha dito que Deus agora seria o Deus de Israel. Está tudo certo, tudo em paz. Jacó adorando a Deus, a casa adorando a Deus, os filhos adorando a Deus. Aí a Diná vai buscar conhecer as mulheres de Siquém, e vai se estabelecer uma aliança com as meninas de Siquém, com as filhas de Siquém, e aí está tudo tranquilo. Ao ponto que o comportamento e a história e todo o ritual familiar que Jacó tinha construído não foi mais importante para Diná. Que Diná vai se entregar para um príncipe e vai cometer um erro que era se guardar, e o erro que ela comete era que ela tinha que se guardar e tinha que só ter um contato com a família, com os parentes familiares de Jacó, e não com outras pessoas, e não com o povo de Canaã. Só que ela não observa esse detalhe, porque ela está tão envolvida com a terra de Siquém, está tão envolvida com aquilo, com a tecnologia de Siquém, com as coisas que estão fluindo em Siquém, que ela não leva em consideração o projeto, a educação, a construção familiar que Jacó passou para os seus filhos. E é isso que acontece. Aí a gente começa a perder os nossos filhos, perder a nossa família, por quê? Porque a construção que a gente fez estava voltada num patamar errado, num alicerce errado. O nosso alicerce para a construção da nossa família tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Porque aí os nossos filhos, eles podem até olhar e falar assim, isso aqui, por enquanto, Deus não se revelou a mim, eu vou... Mas ele não vai se esquecer que o caminho de volta a Deus continua aberto para ele. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque antes, quando ele se desviar dele, ele vai lembrar. Ele vai voltar. Esta construção familiar é o que a gente precisa, irmãos. Seja no nosso relacionamento, esposo, esposa, pais e filhos. Precisa ter essa construção e firmar um alicerce em Deus. Se despojar dessa construção social que a gente carrega e que não presta para nada. O que a gente precisa é se apegar em Deus e falar, Deus, me ensina. Você não recebeu uma cartilha para você ser pai, para você ser mãe, para você ser filho. Nós não recebemos cartilha, nós simplesmente estamos nessa existência. Mas o Senhor, através do seu Espírito Santo, pode nos ensinar. Pode nos ensinar. Pode nos ensinar a construir, a ser um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho. Quando a gente coloca o nosso alicerce em Deus e fala, Deus, se revele a mim. Capítulo 15, após o desastre, capítulo 35, após o desastre do capítulo 34, Jacó com medo, não tinha ainda a dimensão do que era ser... do que era o Deus de Isaac ser o seu próprio Deus. Ele vai fazer o seguinte, a leitura que eu fiz com vocês para terminar. E disse Deus a Jacó, Deus vai se apresentar a Jacó e vai dizer, levanta-te,
sobe a Betel, habita ali. Deus está dizendo, olha, sai aí dessa terra de Siquém. Sai deste medo, porque Jacó agora começou a ter medo, né? Porque os seus filhos tinham feito uma atrocidade, tinha matado todos os homens de Siquém. E agora Jacó está com medo, porque Canaã iria se reunir, os reinos iriam se reunir e destruir a família de Jacó. E Jacó, com esse medo, com essa turbulência, com esse problema, com essa crise nas suas mãos, Deus se apresenta a ele e fala, sobe para Betel, habita em Betel, mora em Betel, construa tenda em Betel, não saia da minha presença, fique comigo lá, Jacó, Israel em Betel. Essa era a ordenança de Deus, habitem ali, fique comigo, não saia de lá, construa um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença do teu irmão Esaú. Construa um altar. Altar, quando se fala na Bíblia de altar, fala de construção, de projeto de oração, de vida, de construção de vida com Deus. Como é que eu tenho vida com Deus? Como é que eu posso ter vida com Deus? No momento da busca, da oração, da aproximação da palavra, da leitura da palavra, dos cultos na igreja. Isso é buscar ter vida com Deus, buscar ter altar diante de Deus. Construam um altar. Fiquem em Betel, construam um altar. Versículo 2, então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam, lançai fora os deuses estranhos. Jacó não queria ter autoridade na casa? Jacó não queria ter autoridade na sua família? Agora chegou a autoridade para Jacó. Jacó vai se apossar daquilo que Deus estava dizendo para ele e vai olhar para a família. A autoridade que o homem tem que ter na sua casa não é ser bruto, não é ser arrogante, não é ser prepotente, mas sim com a palavra de Deus, com a mansidão do Espírito Santo, com a paciência do Senhor, olhar para a tua família e dizer, olha, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra do Senhor. Você não fica esperando ter o culto na igreja para se reunir como igreja. Você precisa se reunir na tua família, você precisa se reunir na tua casa, você precisa se reunir com os teus e dizer, precisamos construir um altar aqui, então vamos buscar ao Senhor. É isso que nós precisamos. Só que tem pessoas que vai buscar isso quando está tudo destruído. Quando está tudo destruído. Cadê o teu devocional? Cadê a leitura na tua casa? Cadê a oração? Eu vou precisar chamar o pastor Bira para fazer uma campanha de oração na minha casa. Você não precisa chamar o pastor Bira. Reúne com sua família. Mas eu sou sozinho. Então se reúna sozinho, você, o Pai e o Espírito Santo. E peça a Deus, se revele aos meus, se revele a eles que não te conhecem ainda. Isso é vida no altar, isso é buscar Deus, é se aproximar de Deus. E Jacó vai ter autoridade de conduzir a família para perto de Deus. E ele vai dizer, lança fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Tira tudo que não pertence a Deus. Arranca tudo. Veste coisas novas. Veste coisas novas. Veste coisas novas. Se revista de coisas novas. Aleluia. Levantemo-nos e subamos a Betel. É palavra de Jacó, palavra de Israel agora, que já não é mais Jacó, é Israel. É Israel dizendo, levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e me acompanhou no caminho por onde andei. Olha o versículo de número 9, vindo Jacó de Padarã, outra vez lhe apareceu Deus, e o abençoou, e aí no versículo de número 10, e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. O porquê que Deus reafirma isso em Jacó, é para dizer para Jacó, a partir de hoje, meu servo, não volte mais ser como era o passado, porque hoje tudo se fez novo na tua vida. Então se aproxime disso, se apegue desta palavra. Deus tem contato com você e com a tua casa, com a tua família, então vá de encontro a Deus, para que Deus faça a grande obra que Ele prometeu.
Aleluias. Aleluia. Aí o medo foi dissipado, e eu quero parar por aqui, que senão as horas já não nos esperam, ainda vamos orar. O medo foi dissipado, tudo acabou, aquele medo das nações vir ao encontro foi embora, e Jacó levou a sua família para Deus. Não era nada de primogenitura que Deus tinha com Jacó, era a autoridade que Deus queria derramar na vida de Jacó, que não era uma autoridade passada de pai para filho, era uma autoridade passada do Deus eterno para um homem, autoridade espiritual, autoridade de conduzir, de dizer, olha, precisa arrancar, precisa tirar tudo isso, precisa tirar, precisa te despojar. Aí já não era mais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, agora é o Deus de Israel. Já não era mais as histórias que meu pai tinha contado, que Isaac contou, que Abraão contou, agora era a vivência de Israel com Deus. E aí, irmãos, vocês vão saber, já sabe o final da história, né? Não precisa aqui continuar. É isso que Deus quer fazer na minha família e na tua família. Mas enquanto a gente fica pegado no passado, no que aconteceu com os meus pais, com meus avós, com meus tataravós, e aí a gente vai trazendo para a nossa família, a gente vai deixando de desfrutar das bênçãos de Deus na nossa vida, irmãos. E aí os nossos filhos vão sendo impossibilitados de ter experiência com Deus. Aí a esposa, o esposo vai sendo impossibilitado de ter experiências com Deus. Quando a gente se dispõe já tudo disso, a gente tira a nossa veste antiga, tira tudo aquilo que nos impede de se aproximar de Deus, e começa a vestir do novo, do Espírito Santo, da palavra de Deus, que vai nos limpando, que vai nos transformando. Aí Deus começa a se revelar a nós. E aí Deus vai se revelando à nossa família. Quando pensa que não, está lá os seus filhos, está lá o esposo, a esposa na presença de Deus, os parentes na presença de Deus. Por que disso? Porque você foi para Deus, foi em busca de Deus. Tem pessoas que já não conseguem mais nem orar mais pelos seus. Eu não oro. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus mesmo. Mas se você não fizer a tua intervenção, que através da oração e dizendo, Deus, o Senhor pode se revelar a eles. Se a gente não fizer, eu lembro, para terminar, eu lembro quando minha mãe, ela aceitou Jesus, meu pai estava no centro de candomblé, achando que estava servindo a Deus lá, né, achava que estava fazendo a vontade de Deus lá, e minha mãe aceitou Jesus. Nós somos em 7 filhos, e aí meu pai falava para minha mãe assim, você quer ir para a igreja? Então pega os 7 e leva, é tudo pequenininho. E aí minha mãe pegava os 7, e pegava o ônibus, nós morávamos em Ferraz de Vasconcelos, minha mãe tinha se convertido numa igreja, Assembleia de Deus, lá no Parque do Carmo, onde morava uma tia minha, e essa tia minha foi que revelou Jesus para o coração da minha mãe, e ela pegava os 7 filhos, muitas vezes pegava uma passagem emprestada, porque meu pai não dava dinheiro para ela pagar a passagem, ela pegava a passagem emprestada, pegava os 7 filhos e falava, vamos, saía da Vila São Paulo até o centro de Ferraz de Vasconcelos, carregando 7 filhos, pegava o ferrazão, entrava dentro do ônibus ferrazão e ia até o Parque do Carmo com os 7 filhos. Chegava lá, assistia o culto, falava, pastor, me dá o dinheiro de volta, da passagem de volta. Aí o pastor ia lá, dava o dinheiro da passagem de volta, e voltava os 7 filhos de volta com ela. Isso foi anos. Mas na oração dela, todas as vezes quando eu acordava de madrugada, minha mãe estava de joelho lá, na cozinha, escondido do meu pai, orando, Deus, salve este homem. Salva este homem. Até que um dia, meu pai comprou uma Brasília, e decidiu levar todos nós para a igreja de Brasília. E aí a gente foi todo mundo de Brasília para Parque do Carmo, coisa maravilhosa. Aí parou o carro, a Brasília bege na porta da igreja, e falou, eu não desço, e ficou dentro da Brasília. A gente desceu, cultuamos a Deus. Os cultos naquela época terminavam à meia-noite,
E aí terminou o culto meia-noite, meu pai já angustiado para ir embora. E o culto terminando meia-noite, ele já agoniado para ir embora. E nós, meninos, tudo falando, ixi, quando chegar em casa, o pau vai comer lá em casa. E aí pegou a Brasília e foi embora, e não tinha farol vermelho, passava em todos os farol. E dormiu, isso foi no domingo, dormiu à noite, foi trabalhar no outro dia, nada. No outro sábado estava o velho chamando, vamos filho, todo mundo, entra na Brasília, vamos para a igreja de novo. Até que um dia o Senhor entrou no coração do meu pai, e meu pai entrou na igreja, com as duas mãos levantadas, e falou, eu quero aceitar esse Jesus, porque eu não quero ir para o inferno. Até hoje serve a Deus, é presbítero da igreja Deus e Amor. Por quê? Alguém ficou lá de joelho orando, salva, quebra, se revele a Ele, se revele a Ele, se revele a Ele. É isso que Deus quer fazer com a nossa família, irmãos. Tem alguém perdido, tem alguém que ainda não conhece Jesus, tem alguém que saiu da presença do Senhor, continua de joelho falando, Senhor, se revele a ela, se revele a ele, vá lá, busca lá, Senhor, é uma ovelha perdida, é uma ovelha que está desgarrada, mas o Senhor é Deus para trazer de volta, continue, você vai ver resposta de Deus, você vai ver coisas grandes de Deus, porque Deus, o Senhor, é o Senhor da nossa família. Você pode aplaudir, aplauda o Senhor. Se eu fosse contar aqui experiências aqui, irmãos, a gente tinha muitas para contar, tem muitas para contar. Mas eu quero finalizar aqui, já passar para o presbítero Farley orar. Queria que a igreja se colocasse de pé. Queria que o irmão, em nome de Jesus, trouxesse aqui um pano aqui para passar aqui no microfone, por favor. Pessoal da mídia. Então, fique com esta palavra, acredite nesta mensagem, guarde no teu coração, leve a tua família para Betel, se aproxima de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem crê, agradece ao Senhor.